Sétima instrução do aprendiz. Corda de nós ou borda dentada, parte 1. Venerável mestre diz. Vale salientar que a corda de nós ou borda dentada, como também é conhecida, em alguns ritos da maçonaria, aparece instalada no topo, cimo ou das paredes dos templos, e também nos painéis das lojas dos graus de aprendiz e companheiro. Como a própria denominação indica, trata-se de uma corda que na sua extensão conta com alguns nós, também chamados de laços de amor, terminando essa corda em uma borla em cada extremidade. Apesar dessa descrição da corda, sabe-se que existem muitas opiniões divergentes sobre esse tema. Mas também há várias opiniões dispares quanto à interpretação de muitos elementos, símbolos e gravuras próprias da maçonaria, levadas a efeito por estudiosos e autores maçônicos da importância de Hagon, Vuilaume, Plantageneta e Wirth. Primeiro vigilante diz. Estes estudiosos discordam quanto à quantidade de nós que deveriam compor a corda, e assim pode-se indicar que Item Hagon não determina o número de nós. Item Vuilaume menciona 7 nós no quadro de aprendiz, mas silencia quanto ao número no de um companheiro. Item Plantageneta apresenta 7 nós no quadro do aprendiz, e 9 no de um companheiro, fi. Item Wirth atribui 3 nós aos 2 quadros dos graus. Porém, quanto à definição da borda dentada em si ocorre o inverso, pois neste aspecto as opiniões dos autores e estudiosos são sensivelmente convergentes. Segundo o vigilante diz. Sobre o tema, informa Hagon. Esses nós entrelaçados que, sem se interromper, formam a borda dentada dos templos, são a imagem da união fraterna que liga, por uma cadeia indissolúvel, todos os maçons do globo, sem distinções de seitas nem de condições. Seu entrelaçamento simboliza também o segredo que se vê rodear nossos mistérios. Sua extensão circular sem descontinuidade indica que o império da maçonaria, ou o reino da virtude, compreende o universo no símbolo de cada loja. E continua Hagon. A borla dentada e lembra as rubandas amarelas, verdes, azuis e brancas dos templos egípcios, e as rubandas brancas, vermelhas e azuis das antigas igrejas de França, sobre as quais os senhores altos ou justiceiros aplicavam seus brasões, e que, nos monumentos sagrados ao culto solar, representavam o zodíaco. Orador diz. Enquanto o Wirth expõe que um lambrequim dentado forma um friso, e tem uma corda terminada em borlas que se juntam perto das colunas J e B. Esse enfeite foi chamado, impropriamente, de borda dentada. A corda contém entrelaços, chamados laços de amor, e representa assim a cadeia de união que une todos os maçons. Os nós podem ser em número de 12, para corresponder aos signos do zodíaco. E Plantageneta explicita. A borda dentada simboliza a fraternidade que une os maçons, motivo pelo qual é uma reprodução material e permanente da cadeia de união. Relevante é a opinião de Nagrodsky no artigo O instrumento desconhecido. Os instrumentos utilizados pelo maçom simbólico correspondem exatamente ao equipamento normal de um companheiro maçom operativo. Por possuírem o mesmo nome, um operário qualquer o reconheceria nos tapetes dos graus do aprendiz e do companheiro. Somente não entenderia que o cordel, instrumento indispensável na profissão, recebeu na maçonaria simbólica o nome de borda dentada, com os laços de amor, representando a cadeia de união que une os maçons. Secretário diz. Os primeiros maçons deram a esses nós o significado de laços de amor, que se consistem em um anel, fêmea, onde é introduzida a extremidade, macho, o da corda, sendo por isso de fácil confecção. Esquematicamente, esse símbolo representa o lemniscato, do grego lemnisco, que significa fita ou a curva algébrica do 4 graus grau, ou seja, uma curva em forma de um 8 deitado, que em matemática representa o infinito. O sentido dessa espécie de corrente é revertido após uma dupla inversão a seu sentido primitivo, e a figura central do laço mostra uma dupla cruz. O tipo de nó não foi escolhido ao acaso, porque tem sua simbologia. Em heráldica o laço de amor é definido como cordão entrelaçado, cujos extremos atravessam o centro e tornam a sair por baixo, à esquerda e direita. Como exemplo pode-se citar que as armas e sinetes dos cardeais, bispos e abades da Igreja Católica mostram abaixo do chapéu um cordão formado por laços de amor, terminado em borlas. Guarda, ou cobridor, o diz. Imagina-se que os primeiros maçons especulativos ao trocarem o cordão operativo por um ornamental, deram a esse cordão a forma de laços de amor, figurando esses nós. Nas armas e quadro, sou o tapete da loja, já que enfeixavam os símbolos essenciais da maçonaria, considerados como o armorial maçônico. Por não existir até a atualidade nenhum documento que mostre uma justificativa convincente para a denominação de laços de amor a esses nós, acata-se a hipótese de que
São a representação de órgãos humanos, porque os mais diversos tipos de nós conhecidos apresentam características que levam à interpretação de feminino e masculino. Os estudos relativos à cadeia de união não contemplam a corda de nós, apesar de mencioná-la no seu desenvolvimento, porque a cadeia de união se constitui de um cerimonial com uma ação, em si própria, e por isso, deverá ser alvo de futura análise específica. Venerável Mestre diz. Finalmente, por todo o exposto poder-se-ia depreender que o significado da corda de nós ou borda dentada encontra seu limite nas representações antigas, pois atribui-se 3 nós ao grau de aprendiz e 5 ao de companheiro, apesar de que em alguns ritos, no painel de aprendiz é apresentada com 7 laços de amor,